Bem-vindos ao podcast Lá Vem a Noiva, voltando ao nosso podcast. Hoje eu tô aqui na casa da Gabi Werf e o Oliver, que está latindo, mas é coisa boa, né? A gente poder ser recebida assim com tanto carinho. Vocês não fazem ideia da mesa que tem aqui. E eu tenho um prazer hoje assim, de falar com a Gabi, eu sou fã do teu trabalho. E para mim é um privilégio, então te apresenta para nós. Então tá, foi para mim um grande prazer o convite, muito obrigada também, Daphne, pelo convite. E já avisando que o menino Oliver tá aqui, né? O menino Oliver é o meu cachorro, todo mundo conhece já nas redes sociais também, então se por acaso tiver um latido, vocês já sabem que é porque a gente não conseguiu amarrar o menino Oliver, então foi meio difícil começar a falar, porque ele não deixa, mas é isso aí. Obrigada pelo convite, Daphne. É um prazer, eu achei muito legal a tua iniciativa de ter esse momento de conversa, né, entre os profissionais do mercado, também entre o que acontece nos bastidores, no backstage, que é o que a gente não vê, a gente só vê a parte bonita das coisas. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje, voltando então com o teu projeto do podcast. Ai, obrigada. E Gabi, nos conta um pouquinho da tua trajetória assim, com a fotografia. Por que trabalhar com fotografia e como que tu chegou nos casamentos, principalmente, né? Eu, na verdade, diferente de vários fotógrafos que ou já vieram de família de fotógrafos ou sempre sonharam em ser fotógrafos, eu nunca sonhei com isso, nunca foi uma ideia de profissão eu ser fotógrafa. Eu sempre achei que eu seria da área médica, a minha pretensão quando criança era ser médica obstetra. E aí, quando chegou em época de vestibular, acho que a gente tem que decidir as coisas muito cedo também, né? Cada vez mais cedo, na verdade, acho que a gente é muito novo, assim, adolescente. E eu tava meio perdida quando tava na hora de decidir de verdade, assim, eu tinha 17 anos. E aí eu fiz vários vestibulares para a área da saúde, acabei optando por psicologia. E aí eu acabei trocando do nada para publicidade e propaganda, caí meio de paraquedas na publicidade e propaganda, porque uma vez conversando com um publicitário eu achei que eu tinha perfil para isso. E resolvi entrar para publicidade. Daí na publicidade a gente tinha algumas cadeiras de fotografia, fotojornalismo, algumas coisas assim. Tinha a cadeira de revelação fotográfica analógica, que era aquelas de laboratório químico, sabe? Da sala escura e tal. E ali eu acabei começando a me identificar com o processo todo e com o que a fotografia significava, né? Além daquele momento da foto. E aí os meus primeiros trabalhos já foram direcionados para fotografia, tanto é que meu primeiro emprego foi um estágio dentro de um laboratório de revelação fotográfica, então eu já trabalhei direto com fotografia e ali comecei a ter contatos com fotógrafos. E aí ali que eu comecei a traçar essa história da fotografia que eu nunca tinha nem imaginado e daqui a pouco virou o propósito da vida, assim, sabe? E foi muito bacana porque eu comecei a conviver com muitos fotógrafos da época que já eram fotógrafos de casamento e de eventos, assim, né, fotógrafo social. E nisso eu tinha 17 anos, então agora já tenho uma bagagem de quase 18 anos de fotografia. E aí foi assim, foi me identificando com o trabalho dos outros fotógrafos conforme eles iam aparecendo lá na loja de revelação, fazendo álbum e tal, eu ia atendendo, eu comecei a gostar do mercado. Que legal, que legal. Muito legal. E me diz assim, né, pra ti hoje, se você dizer o que é mais prazeroso e o que é mais difícil de trabalhar nesse mercado? Pois então, eu acho que tem fases, assim, né, tem vezes que quando a gente está começando, o mais difícil, assim, de trabalhar nesse mercado é justamente tu ter a oportunidade de conseguir entrar no mercado. Né? Porque quando eu comecei, há quase 18 anos atrás, era um mercado que ainda é muito masculino, principalmente o de fotografia social, assim, noturna, festa, essas coisas, né, casamento e tal. Então, os grandes nomes da fotografia de casamento na época, eles eram todos homens. Então, além de eu ser muito jovem, né, comecei muito nova, ser mulher e já tá num mercado que ele é um pouco mais fechado, a principal dificuldade foi conseguir de fato entrar, mostrar o teu profissionalismo e tal, né? Só que eu acho que isso vem em fases, assim, né? Hoje em dia, por exemplo, o mais prazeroso pra mim é sempre o fotografar, lógico, é o estar criando. Né? Sim, é curioso que agora há pouco mesmo eu tava lá em cima no escritório editando um casamento, né? Tratando um casamento pra entregar.
E tava me chamando a atenção exatamente isso, assim, que durante as fotos, o momento da cerimônia do casamento, que era dentro de uma igreja, a entrada da noiva e tal, o que tu mais vê é as pessoas assistindo aquilo através da tela do celular, né? Talvez elas nem estejam tão conectadas com o momento, mas elas estão conectadas com o fato de registrar aquilo ali, que talvez nem usem pra nada, mas é um costume que todo mundo tem. E eu também, nesse momento, né, como fotógrafa, julgando o fato de eles estarem ali, mas se tu for perceber, a vida hoje em dia toda ela é, né, moldada nesse formato, sabe? As pessoas registram tudo através do celular. Então eu também, quando tô com os meus amigos, esse final de semana mesmo eu tava de folga, a gente foi numa festa, foi num show, então é inevitável aquilo ali, né? Então assim, no início eu me incomodava muito mais com esse tipo de coisa. Hoje em dia eu já entendo melhor, respeito, enfim, mas a partir do momento que não invada o meu espaço de trabalho e não me atrapalhe como trabalho também, sabe? Porque eu tô ali contratada por um casal, por uma família, né? Que eu tenho resultado para entregar e daqui 30 anos o que vai fazer diferença é o que eu vou deixar para eles através do nosso trabalho, do nosso olhar. E aquele vídeo daquele celular, aquela foto, enfim, daqui 30 anos ele não vai mais existir, sabe? Então, sempre que invade o nosso espaço e passa aquela barreira do limite, eu vou ali e converso com a pessoa, né? Esse casamento que eu tava tratando agora foi um que tinha um convidado que ele tava praticamente no corredor da igreja para filmar as entradas, filmar a entrada da noiva e tal. Então, a partir do momento que eu vi que ele tava invadindo um pouco o espaço pelo cliente, que foi contratado para registrar para as redes sociais. Exatamente. E interferiu no trabalho. Isso tem agora também, tudo em fases, né? A gente tem a fase do convidado com o celular na mão, agora se tornou um novo mercado que é um social media dentro do teu casamento, ali administrando a tua rede social para botar tudo em tempo real, né? Entendo que é o momento, né? É o momento das redes sociais, é o momento das pessoas estarem utilizando esse tipo de ferramenta, mas desde que também não seja uma coisa que vá atrapalhar, né? Nesse casamento em questão, eu não sabia dessa contratação, tipo, eu não sabia que teria essa pessoa lá, e na hora eu não entendi o que era. Porque pareciam duas convidadas normais, assim, com roupas coloridas normais, enfim, pareciam convidadas. Uma tava até de casaco tipo de pele branco, assim, me chamou a atenção que ela tava, sabe, social media do evento, e que vieram de pessoas que já estão no mercado de casamento. E aí eu acho mais confortável. Por quê? Porque às vezes a tua própria equipe que tá trabalhando e que tu leva um social media de dentro da tua equipe, que sabe como que a tua equipe funciona, ou então pessoas que já tiveram esse tipo de experiência. E não é errado não ter a experiência, entende? Todo mundo tem uma primeira vez. Eu também tive um primeiro casamento que eu também não fiz no formato que eu faço hoje em dia, né? Mas, onde é que tu vai ficar? Onde é que tu vai fazer? Tu vai fazer a entrada da onde? Tu vai ficar onde? Então, todas essas coisas ajudam. O diálogo sempre resolve, né? Mas, assim, eu não sou contra. Acho que é isso aí mesmo. As coisas vão mudando, a evolução vai acontecendo. É o momento disso, porém, tem como fazer isso de forma organizada, né? Sem que atrapalhe ninguém, assim, dentro do... E aí entra muito também da flexibilidade da pessoa de, ok, ela tá atrapalhando, né? Então ela precisa também ceder e entender que não dá pra ser desse formato. Mas a gente sabe que acontece, né? A gente teve também outras experiências onde e aí convidado mesmo, né? Que ele não atendeu os pedidos. Sim, acontece bastante. Aí ele não tá aparecendo em todas as cenas. Sim, acontece. E aí tu fala 10 vezes e eles enfim, não saem. Sim, na hora do quem sabe fazer ao vivo, tudo muda, né? E às vezes tem coisa que tu não consegue interferir, né? Não consigo, tipo, no meio de uma cerimônia, parar lá e dizer, olha só, sai daqui, tu não pode ficar aqui, não tem como. É verdade. E aí, outra pergunta. Pra ti hoje, qual é a maior desinformação do cliente em relação ao serviço de foto e filmagem, por exemplo? Tu diz antes de contratar? O que eu vejo bastante acontecer ainda, assim, é a pessoa que vai sempre procurar por preço. Isso é o que eu vejo muito, assim, porque geralmente as pessoas, quando estão organizando um casamento, elas são vários profissionais ao mesmo tempo. Lógico, a gente sabe que é um investimento relativamente alto, né? O céu é o limite, as pessoas podem investir pouco ou muito, mas o pouco já é algo considerável, entende? Então, às vezes, quando a pessoa começa a procurar por preço, e não só com a fotografia,
pode ser que aconteça um arrependimento, né? Então já aconteceu várias vezes comigo de pessoas que acabaram não fechando e depois vieram querer, tipo, consertar as fotos, sei lá, queria que eu tratasse, ou queria que tirasse coisa, e não é assim que funciona, né? A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de um evento da vida real, e o que estiver acontecendo lá é o que vai ser retratado. Só que cada fotógrafo ele tem a sua interpretação daquele momento, né? E aí, se o fotógrafo já interpretou de uma maneira, não sou eu que vou conseguir consertar a interpretação que não era a que tu esperava, entende? Então, o que eu mais vejo ainda acontecer é isso, sabe? De a pessoa, talvez na hora, não ver como uma prioridade, só que depois que passou, ela viu que era uma prioridade, entende? E que fez diferença e que agora já não tem mais o que fazer, sabe? Então eu acho que não chega a ser uma desinformação. O que é uma desinformação também do cliente é aquela questão, aí entra principalmente o vídeo, né? Do tipo, não, mas eu quero só a cerimônia, por exemplo. Ou não, eu quero só alguns momentos, né? Eu não quero tudo, então eu não preciso pagar por tudo se eu não quero tudo. Né? Então, isso na questão do vídeo, assim, é bem assim que acontece. Porque, por exemplo, na hora que eles olham o filme que tu tem ali para eles conhecerem teu portfólio, eles acham lindo, se emocionam e tal. Só que daí depois começa essas coisas do não, mas eu quero só a cerimônia, ou eu quero só... Na prática, no desenvolvimento do trabalho, isso não vai fazer diferença. É a mesma coisa assim no meu caso de foto. No meu caso de foto, Gabi, meu casamento vai ser no sábado, só que eu só quero a cerimônia e ele é um casamento para 15 pessoas, mas é no sábado. 4 ou 5 anos talvez, que era numa igreja, era cerimônia e festa, e o noivo desmaiou. Só que a noiva viu ele desmaiar e desmaiou também. Ai, meu Deus! E eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vou ver acontecer outra, assim, porque... E aí foi assim, ele desmaiou, enfim, eu não sei, acho que ele passou... Era frio, era muito frio, era um casamento em julho, eu acho, início de julho. Era muito frio, mas eu acho que o fato foi que ele não deve ter comido a tarde toda, aquela coisa que a gente sabe também que tem que sempre incentivar. Eu sempre falo pras noivas, tu comeu, come, não tô com fome não, mas tu come, tu vai ficar muito tempo sem comer e tal. E eu acho que deve ter sido mais ou menos por aí. E aí ele foi ficando com a boca branca, assim, e desmaiou. E aí ela viu ele desmaiar e desmaiou também. Aí os dois ficaram desmaiados no altar. Meu Deus! Daí conseguiram levantar e tal, os dois, acalmou, tal, o padre continuou a cerimônia, o noivo desmaiou de novo. E ela viu e desmaiou também. Meu Deus! 2 vezes, guria. 2 vezes. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vou ver outra na vida, assim. Tanto é que hoje em dia, se eu conto a história... e alguém conhece a história, a gente se dá conta que é a mesma história, sabe? Porque não tem como ter outra dessa, sabe? E aí, no fim, trouxeram cadeira, eles se recuperaram, tomaram água, riram muito. E eu lembro que trouxeram um prato daqueles bem de vó, assim, que é de vidro marrom, caramelo, sabe? Aqueles prato bem antigo, assim. Trouxeram com bolacha Maria e trouxeram uma lata de Coca-Cola. E eles sentaram no altar e tomaram Coca-Cola e comeram bolacha Maria. E eu fotografei, né, eles comendo e tal, e depois essas fotos foram até pro álbum, porque assim, é a história deles, entende? Toda vez que eles forem contar o casamento deles, eu duvido que eles não contem essa história que aconteceu, sabe? Porque foi algo assim, fora do normal, assim, eu nunca vou ver outro desse, eu acho. De noiva e noiva, assim, que passou mal, eu nunca tive, mas assim, é muito comum no altar. Eu acho que passam muitas horas, né? A noiva, por exemplo, ela tá às vezes desde de manhã se arrumando pra cerimônia ser no final da tarde e tal, e daí se não comer todo, né? Ao horário que eles vão jantar ainda vai ser mais tarde ainda, então eu sempre falo, tem que comer, comeu, não tô com fome não, mas tu vai comer, então... Tem, sabe? Ainda mais porque daqui a pouco já começam a beber, daí tudo isso já junta, né? Então, pra não dar problema, o melhor é comer durante a tarde, assim. Eu já tive ambulância em evento, assim, mas pra avó, pra situações assim, que passou mal. Sim. Já teve também um outro que eu talvez esse já dei pra ver outro, assim, acontecendo, mas foi muito, muito emocionante, que até eu, assim, tremi nas bases. Foi que a gente ninguém sabia, absolutamente ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, durante a cerimônia, assim, a noiva, na hora dos votos, ela, porque tu
foi um namorado maravilhoso, um noivo maravilhoso, tu é um marido maravilhoso, eu tenho certeza que tu vai ser um pai maravilhoso. Só que até aí, né, a gente vê muito falarem isso durante os votos. E aí ela pegou uma caixinha e deu pra ele. E aí ele abriu e dentro tinha uma ecografia, um sapatinho. Só que, tipo assim, ninguém sabia, nem os avós, nem os pais, nem, tipo, ninguém sabia. Então foi surpresa pra todo mundo, a cerimônia toda começou a chorar, todo mundo desesperado. Ele entrou, acho que era talvez um dos maiores sonhos dele, devia ser pai, né? E ele começou a chorar, assim, desesperadamente, todo mundo, ele não entendeu o que estava acontecendo. Eu comecei a chorar, eu não, peraí, só um pouquinho, eu tenho que conseguir fotografar. Eu não vou chorar só de ouvir. Foi muito, muito, muito bonito, assim, e não tinha quem não estivesse chorando, tava todo mundo chorando, porque, inclusive, a organizadora desse casamento, ela era também madrinha, então ela organizou todo o casamento e tava ali como madrinha, e ela disse, peraí, mas nem eu sabia, porque, tipo, ela era quem tava coordenando tudo do que ia acontecer, assim, sabe? E foi muito, muito, muito emocionante, assim, então ela deu a notícia de que tava grávida ali pra todo mundo, assim, sabe? Foi muito emocionante. Que lindo. Foi bem legal. Lá sempre antes, e que se tu atrasar, tu tá ferrado, né? Não vai rolar casamento, não vai rolar casamento. Então esse foi também, assim, algo que foi completamente novo, assim, durante a cerimônia começou a celebração, daí o juiz de paz entraria para fazer a parte do civil e depois a avó do casal faria a bênção final, ele finalizaria a cerimônia. E quando chegou a hora do juiz de paz entrar, o juiz de paz não apareceu, não tinha juiz de paz. E aí eles tiveram como uma situação assim de improviso, a avó entrou, fez a celebração final, a bênção, terminou o casamento e quando eles iam entrar lá na parte da festa já, que apareceu o juiz de paz. E aí o juiz de paz falou que tinha ido pro lugar errado, tava num outro endereço de um outro casamento e aí falou o nome desse meu casal lá e daí eles falaram, não, peraí, não é a gente, entendeu? E aí que eles deram conta no lugar errado, só que daí chegaram tarde demais, daí eles fizeram uma pressãozinha básica ali pro casal assinar de qualquer forma o documento e eles falaram, não, a gente não vai assinar, tu não tava aqui na hora do casamento. E aí, enfim, depois foram recorrer à justiça, né, eu nem sei qual foi o andamento, mas o juiz de paz não apareceu. Essa é nova. Também é nova. E aí, qual o teu maior medo, assim? Penso eu, né, de perder teus arquivos, todas as fotos, equipamento. O que se faz hoje para evitar isso? Sim. É um medo, qualquer fotógrafo, filmmaker que falar que não tem medo disso acontecer é mentira, né? Porque, enfim, a gente tá carregando ali uma história que ela é eterna, né? E a gente foi confiado aquele momento, nem foi confiado a nós aquele momento, pra ficar eterno, né? Então é lógico que é o terror de qualquer fotógrafo, filmmaker que isso aconteça. Mas a gente tem que se prevenir, né? Se precaver de qualquer coisa que possa acontecer. Então, assim, medo de assalto, de equipamento, essas coisas eu tenho, mas hoje em dia eu tenho mais medo em relação como chama, a violência do momento, sabe? Porque, enfim, a gente sabe que eles estão aí, não tem nada a perder, então o que eu tenho mais medo é da violência do momento e de que seja num momento, assim, de ensaio, por exemplo, que é para ser uma experiência legal e daqui a pouco fica aquela experiência do casal manchada por um momento, sabe, um trauma que a gente não espera. Então o meu medo é mais da experiência ruim e da violência do que de fato perder o equipamento, enfim, porque hoje em dia os fotógrafos têm ou deveriam ter seguro dos seus equipamentos, né? Então isso é uma coisa que me tranquiliza no sentido de que não, eu entrego, né? Mas assim, o que me preocupa é o trauma da situação e a violência da situação, né? Mas nunca aconteceu, graças a Deus, espero que continue sem acontecer. E em relação aos arquivos, a gente, claro, tem que ter todo com isso de ter perdido, não. Eu já sonhei com... eu já acordei várias vezes de madrugada achando que eu tô atrasada pra algum evento. Eu também. E começo a... Meu Deus, e o Wagner, que foi? Eu não sei o que, eu Wagner, calma, é de madrugada ainda, sabe? Então já aconteceu, assim, principalmente quando eu trabalhei na noite anterior e tem um casamento na manhã seguinte. Daí eu falei, não, doutor, eu não posso, tem que sair. E aí eu saí e assumi o risco daquele final de semana.
pra conseguir cumprir o que eu tinha que cumprir, e aí consegui agendar e ir segurando a minha cirurgia com uma dieta que não podia comer várias coisas pra não forçar ali a crise das pedrinhas se mexerem e tal. E aí consegui arrastar um pouco pra conseguir cumprir tudo, né? Mas eu tive essas dores, assim, tipo, cólica das pedrinhas se mexendo durante eventos, assim, né? E é bem ruim, é muito ruim. Mas é difícil, né? Porque é a gente, né? A gente tá ali ao mesmo tempo que tu sabe que é uma prioridade a tua saúde, tu também não quer deixar ninguém na mão, sabe? Decepcionar e tal. Então é bem complicado, assim. Eu sempre penso isso, assim, né? Ainda bem que Deus é muito bom, assim. Eu fico pensando, não fosse Ele com essa realidade do nosso todo um vínculo. Sim, né? Tem todo um planejamento. Eu tive situações com os 2 filhos de internação, né? De ter evento, de sair do hospital, atender evento, voltar para o hospital com os 2, assim. E até hoje eu só não fui em um evento, né? Sim. Porque era um evento com viagem e não tinha como sair do hospital e deixar ele. Mas eu sempre penso assim, nossa, não fosse Deus, né? Porque é a gente pra tudo, assim. né? Exatamente. Isso é um dos pontos, assim, que a gente deveria, de alguma forma, o cliente entender melhor de que forma que isso funciona, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente trabalha com o melhor momento da vida das pessoas, né? E não necessariamente aquele é o nosso melhor momento, né? Então as pessoas não sabem isso, o resto tudo fica guardado numa gaveta, nos bastidores, e tu tem que ir lá entregar sempre o teu melhor, né? Então eu já tive também trabalhos de final de semana, assim, de ter que trabalhar tendo recém-descoberto o câncer da minha mãe, por exemplo, que a minha mãe teve câncer de mama em 2010. Então foram trabalhos muito difíceis, assim. Eu também já tive que trabalhar uma noite que uma amiga minha muito próxima morreu também de câncer. Na noite que ela faleceu, eu tava fazendo uma formatura, sabe? Eu sabia que ela tinha falecido, eu ia dali direto pro crematório, mas eu tava vivendo ao mesmo tempo, sabe, as duas pontas, assim, o momento mais feliz da vida de uma pessoa e eu por dentro destruída porque tava acontecendo algo muito ruim na minha vida, sabe? Sim. Então a gente tem que estar sempre, a gente tem que saber que a nossa profissão funciona assim, né? E em contrapartida, seria muito legal das pessoas entenderem que a nossa profissão funciona assim, porém, somos pessoas. Pessoas, né? Seres humanos. E mais que isso esse custo, esse valor, essa entrega é intangível, sabe? Ninguém consegue precificar isso, né? Do quanto tu vai ter que te doar, né? Do quanto tu vai ter que abrir mão da tua vida, às vezes dos teus sentimentos, das tuas escolhas. Então, é um desafio, assim, pra mim foram as situações mais difíceis, assim, dos 2. Até não tem acontecido tanto, assim, mas não é uma coisa que me incomoda, assim, tipo, se pedir pra ver, claro que não vou toda foto que eu fizer mostrar, né, mas se a pessoa, às vezes acontece, porque, geralmente, a fotografia digital, hoje em dia, ela é uma coisa muito rápida, então, às vezes, principalmente as pessoas mais velhas pensam assim, tu tirou mesmo, porque foi muito rápido, e naquele muito rápido ali eu fiz umas 3, 4 fotos e a pessoa acha que eu não fiz, então ele quer ver se saiu de olho aberto, se não saiu. Aí sempre rola aquela brincadeira, mas tu é rápida, nem me arrumei, alguma coisa assim, sabe? Então, mas se pede pra olhar, não tem problema, assim, eu mostro, não me preocupo com isso, assim, não tem problema. Legal, Gabi. Mais alguma coisa que tu lembra, assim? Situações inusitadas? Acho que não. Eu tenho muita coisa pra viver ainda, um dia vai vir mais. Não, depois a gente termina o podcast. Aí começa a lembrar, agora eu vou fazer outras coisas, começo a lembrar do que não falei daí. Mas muito legal. Muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada, muito legal saber da tua história, né? E conhecer um pouquinho mais da Gabi também e da tua história com a fotografia. Já falei, vou falar de novo, sou muito fã do teu trabalho. E te agradeço pelo tempo comigo aqui, principalmente com o podcast. Obrigada, eu que agradeço. Mais uma vez foi um prazer o convite. Sempre que surgir alguma coisa que tu quiser convidar, enfim, conversar, fazer uma roda de conversa, até de outros profissionais, assim, também eu acho bem bacana. Legal. E estou à disposição. Obrigada, conta pra nós tuas redes sociais. Então a minha rede social principal é o Instagram, que eu tô lá diariamente mostrando o menino Oliver, que parou de latir, graças a Deus, a gente conseguiu gravar, a gente conseguiu gravar, ele não interferiu.
Mas tô sempre mostrando o menino Oliver. O menino Oliver agora é, inclusive, convocado para reuniões, né? Querido. 50% dos fechamentos é ele que faz agora. Ele vai ficar com a parte burocrática. Isso aí. Esses dias eu marquei uma reunião com uma noiva de Brasília. E ela, uma reunião online, e ela falou, Gabi, mas eu quero que o menino Oliver esteja na reunião. Eu disse, tá falando sério? Ela toda. E quando abriu a câmera, ela tava com a cachorrinha dela. E eu não tava com o Oliver ainda. Daí eu tive que trazer o Oliver pro Oliver participar da reunião e deu fechamento. Então o menino Oliver tem 100% de fechamento por enquanto. Querido. E aí nas minhas redes sociais, então, que eu uso principal é o Instagram, @GabiVerfFoto. E lá eu mostro um pouco de rotina, um pouco de vida, faço uma mistura incrível lá, mas que tudo sou eu, né? Então o meu trabalho e a minha pessoa acabam se unindo numa rede social só e eu mostro um pouco de tudo lá. Legal, várias receitas, eu super acompanho. Ela fica fazendo as coisas agora, tudo é instagramável, né, na tua vida. Eu adoro. Que legal, eu me identifico. E, gente, eu sou a Daphne Santos, esse é o podcast Lá Vem a Noiva. A gente tá aqui a cada 15 dias, nas sextas-feiras, às 20 horas. E Daphne Santos Cerimonial, né? As redes sociais, Instagram, Facebook. Então, muito obrigada, Gabi. Obrigada. Até mais.